Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira. Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. São Paulo se preparando, né, para esta próxima quinta-feira. Já é depois de amanhã e a ansiedade tá a mil quando a gente irá encarar a equipe da LDU pela ida das quartas de final da Libertadores. Obviamente temos muitas novidades sobre isso, mas vamos trazer algumas atualizações antes para você ficar sempre atualizado sobre o que acontece com o nosso São Paulo, beleza, galera? Teve uma declaração do Rigoni que pegou muita gente de surpresa e, obviamente, gerou muita polêmica nas redes sociais. O Rigoni, né, que tá muito feliz depois de ter reestreado com a camisa do São Paulo, quase fez um golaço, jogou bem, caiu nas graças do torcedor, falou aí sobre a parceria que ele tinha na equipe do León, né, seu ex-clube, com Rames Rodrigues, ele mesmo, né, o Rames jogou no São Paulo e atualmente está no León, e eles eram parceiros, né, ali de meio de campo, parceiros ali mais pro ataque, e eles conversaram muito antes do Rigoni de fato ser anunciado como jogador do São Paulo Futebol Clube. E o Rigoni falou sobre isso, né? O Rigoni falou que o Rames tem um carinho absurdo pelo tricolor e ele não deixou assim um futuro certo. Falou assim, eu posso, né, caso me queiram, jogar novamente com a equipe do São Paulo, rapaziada. E essa declaração repercutiu, gerou muitos comentários, e eu quero saber de você, aceitaria o Rames aí no São Paulo? Cá entre nós, pra mim o Rames hoje seria titular tranquilamente. Eu sei que a primeira passagem não foi a ideal, muita gente critica ele de preguiçoso, né, que não gosta de jogar em clubes, só pela seleção e tudo mais, mas com esse sistema do Crespo, eu acho que ele seria perfeito pro Rames Rodrigues, ainda mais hoje, né, que a gente tá buscando esse meio armador aí, que não conseguiu se firmar. Eu acho que o Rames, inclusive, é melhor que o Oscar e o Rodriguinho, que são os dois jogadores da posição que a gente tem. Você deixando o Rames ali num sistema que tem 3 zagueiros, 2 laterais que são 2 alas, né, mas que são laterais muito bom defensivamente, e 2 volantes, você deixa o Rames jogando solto ali com os 2 atacantes, ele vai achar os caras toda hora para fazer o gol. Sinceramente, eu aceitaria o retorno do Rames. Muita gente falando aí, mas o Rames não jogou nada, que não sei o que. O Rigoni, rapaziada, com todo respeito, gosto muito do Rigoni, mas tem números muito ruins aí desde que saiu do São Paulo e voltou, e beleza, foi só um jogo, mas já mostrou que tem capacidade. Será que uma nova moral pro Rames Rodrigues não seria bom pro tricolor paulista? Sinceramente, eu aceitaria e aceitaria muito, né? O Rigoni falou que o Rames gostou muito da passagem dele no São Paulo, mas achou que jogou pouco. Eu achei também que o Rames jogou pouco, acho que todo mundo concordou com isso aí. Teve muita gente que criticou, muita gente que gostava. Eu era um dos que gostava e defendia o Rames Rodrigues, e a posição dele, né, tá escassa hoje no futebol. E como eu falei, para mim o Rames joga mais do que o Oscar e joga mais que o Rodriguinho, e para mim as portas estão abertas. Se o Crespo voltou, se o Tolói voltou, se o Rigoni voltou, será que o Rames não pode voltar também? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso aí. Fechou, rapaziada? Fim da novela do Marcos Leonardo, tá bom? Finalmente, né? Novela que acabou, voltou e agora acabou de novo. O jogador que estava de saída, né? Foi, inclusive, negociado um empréstimo, aí depois voltou atrás, tava para rescindir o contrato igual o Renan Lodge, igual falamos ontem, né? E aí o Marcos Leonardo decidiu ficar na equipe do Al Hilal. O jogador está fora do campeonato, mas está inscrito, né, na Champions Asiática, onde inclusive o Al Hilal joga hoje, né? O Marcos Leonardo deve estar aí à disposição para a partida, e ele em janeiro, né, ele volta a ser inscrito aí na competição nacional, né, no Campeonato Saudita. Então o jogador acabou escolhendo ficar, né? Depois de quase rescindir o contrato, depois de quase ser emprestado ao São Paulo, ao Neon, que é uma outra equipe da Arábia, o Marcos Leonardo acabou ficando de vez na equipe do Al Hilal, e hoje podemos ver o cara em campo, né? Hoje o Al Hilal vai jogar pela Champions e o Marcos Leonardo pode aparecer aí como titular ou então entrando no decorrer do jogo, fechou? Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre esta novela que finalmente chegou ao fim. Vamos falar mais um pouquinho de Libertadores, né, rapaziada? Tá chegando, né? A ansiedade tá a mil aí, batendo na porta. Quinta-feira, jogo decisivo, depois é na nossa casa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a LDU. Jogo no estádio dos caras vai ser muito complicado. Tem a questão da altitude. A altitude é realmente complicada, a gente sabe disso. Tanto que o São Paulo montou um cronograma espetacular
especial só para esse jogo, né? Antes seria, né, uma viagem nesta terça-feira, né, hoje, mas depois de alguns problemas ali, a viagem acontecerá no dia de amanhã, né? Então São Paulo quer evitar ao máximo os efeitos da altitude nos seus jogadores, né? São Paulo deve chegar ali algumas horas antes na cidade de Quito da partida, porque é clinicamente comprovado, né, que nas primeiras 6 horas não faz efeito a altitude no corpo humano. A partir da 6ª hora começa a fazer alguns efeitos, falta o ar, a pessoa fica um pouquinho mais desgastada, mais cansada, né? A gente está acostumado com essas informações, né? Mas nas primeiras 6 horas isso acaba não fazendo tanto efeito, né? Então isso é uma estratégia que recentemente os clubes têm utilizado e será a estratégia que o São Paulo vai utilizar para a partida de quinta-feira. Então a viagem programada para quarta, São Paulo chega no Equador, mas não precisamente a Quito, tá bom? E chega só em Quito 6 horas, né? Algumas horas antes da partida, para que não ocorra tantas alterações aí hormonais nos jogadores do tricolor. Acho uma decisão aí até correta, né? E que isso surta efeito, né, rapaziada? A gente sabe que é importante, né? Se a gente não conseguir ganhar, pelo menos que a gente não perca, né? Porque o time da LDU é muito forte fisicamente, é um time muito rápido, bem parecido com a equipe do Atlético Nacional, né? O Nacional é da Colômbia, a LDU é do Equador, mas são jogadores fisicamente parecidos, né? Jogadores muito fortes, alguns jogadores altos, jogadores de muita velocidade, né? Você olha pro cara 2 metros de altura, fala, mano, esse cara não corre nada, mas o cara corre o tempo inteiro e, ó, precisa também ficar ligado com os chutes de fora da área, né? Porque na altitude a bola vai de uma maneira diferente, a curva, o vento, não sei, alguma coisa é diferente, tanto que os caras pegam a bola do meio de campo e chuta, e aí é o problema do goleiro, né? A bola, a curva, vai para onde ela quiser, e aí é um problemão pro Rafael, né? Então, é um jogo à parte, é um jogo atípico. A gente sabe disso, São Paulo está preparado, já jogamos muitas outras vezes na altitude, já jogamos muitas outras vezes contra a equipe da LDU, né? Nos históricos recentes contra a equipe deles, São Paulo não está levando muita vantagem, mas é um jogo à parte, né, rapaziada? É um jogo que com certeza vale muito para as duas equipes e a expectativa está nas alturas. Quero saber de você que está me assistindo aí, se você já está preparando, né, para assistir o jogo, já está juntando os amigos, juntando os familiares, pensando, né, marcando ali no grupo, vamos assar carne que horas? Lembrando que o jogo é às 19, né, não é às 21h30, como é meio de praxe ali na competição, na quinta-feira, né, então um horário um pouquinho diferente, muita gente vai ter que sair correndo do trabalho, muita gente vai dar aquele migué pro chefe, falar que tem que sair um pouquinho mais cedo para conseguir chegar em casa e assistir o jogo, ou então naquele local marcado, né, com certeza será um jogo aí de extrema importância. São Paulo vai viajar, né, com força máxima, ainda bem, força máxima de acordo com o que dá, vamos dizer assim. Por quê? Por exemplo, Caleri, Rian Francisco, André Silva, jogadores que só voltam em 2026, entre aspas, não dá para considerar para a partida, né? Lucas Moura, cirurgia, lesão um pouquinho mais séria também, mas em contrapartida, muitos jogadores voltando de lesão, né? No último jogo aí, por exemplo, Arboleda, Marcos Antônio, Alisson, aí o Enzo que teve um probleminha, está bem, o Wendel que teve um probleminha, também está bem, Ferreirinha que ficou de fora do último jogo por problema físico, também está ok, também vai viajar, então é o São Paulo com força máxima, entre aspas, como a gente está dizendo aí, e agora, meu amigo, o problema assim é do Crespo, né? Ele que vai ter que escalar esses 11, ele que vai ter que montar a sua equipe, o sistema a gente sabe que é o mesmo, né? Ele não vai alterar, são 3 zagueiros, 2 laterais, 2 ou 3 volantes, dependendo ali, né, da posição, e 2 atacantes. Esse é o time do São Paulo. Agora a peça que vai jogar, será que vai jogar o Arboleda de volta na equipe titular? Será que vai jogar o Tolói, que foi titular no último jogo? Será que o Alan Franco volta, né, como titular novamente? Ferrarese, que ficou no banco, será que vai entrar? Meio de campo, quem será que joga? Bobadilha voltou de suspensão. Será que Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson, quem que será? E no ataque, Luciano, Ferreirinha de volta, Gineno fez gol, Rigoni jogou bem. Então, são muitos jogadores aí à disposição e a escalação do Hernan Crespo, só ele mesmo que vai poder nos informar aí cerca de 1 hora antes da partida. Mas eu quero saber de você que está me assistindo aí, né? Quem que você colocaria para entrar em campo? Eu colocaria ali o Ferrarese na zaga junto com o Alan Franco e também o Arboleda, Enzo e Cedric, acredito que não fugiria muito. Eu iria com o Pablo Maia no meio de campo, né? Porque para mim é o cara de pegada de marcação ao lado
do Marcos Antônio e também do Bobadilha, né? Que são jogadores que marcam, mas também saem para o jogo. E aí eu colocaria Luciano e Dineno, né? Eu, pensando em jogo aéreo, pensando aí em uma jogada assim de escanteio, eu colocaria esses dois ali para, quem sabe, fazer um golzinho, né, rapaziada? Esses seriam meus 11. Deixa aí nos comentários a sua opinião, quem você entraria em campo. Fechou, rapaziada? O vídeo vai se encerrando, mas não esquece de deixar o like, os comentários, curtir o vídeo, compartilhar com todos os amigos. Fechou? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!